Olá, pessoal do primeiro ano. Vamos dar continuidade à nossa matéria sobre membrana plasmática e hoje nós vamos falar sobre especializações de membrana. O que seria uma especialização de membrana? São estruturas presentes na membrana plasmática de algumas células que vão auxiliar nas funções diferentes daquelas que nós já vimos, né? Pela membrana, como por exemplo, a sua capacidade de delimitar o espaço intra e extracelular, também a sua capacidade seletiva, né, que ela participa do transporte de substâncias, ela seleciona quem entra e quem vai sair da célula, todas essas funções que são comuns às células, que nós já vimos, né, algumas células, elas precisam ter adaptações, né, especializações em suas membranas para que elas possam realizar atividades de acordo com o ambiente onde elas estão, né, da localização delas no organismo. Então, entre as especializações de membrana, a mais falada, né, vamos começar então pela mais falada, que são as microvilosidades. O que são microvilosidades? Qual é a função dessa especialização da membrana plasmática? As microvilosidades, elas são como se fossem projeções das membranas. Então, nós temos aí, ó, um exemplo para vocês. É como se fossem 3 células, uma ao lado da outra. E na região apical, né, aí na parte de cima dessas células, nós temos aí como se fossem invaginações da célula, como se ela fizessem dedos, né? Que são chamados de microvilos, que são as microvilosidades, cuja principal função é aumentar a absorção, né? Ela aumenta a superfície de contato da membrana plasmática com o meio onde ela está inserida, fazendo com que ela aumente também a capacidade de absorção, porque essa é a principal função das microvilosidades. Então, sabendo disso, a gente entende que as células que vão constituir regiões que precisam absorver substâncias, elas vão se adaptar de maneira a terem especializações como microvilos, tá? Então, onde que a gente vai encontrar isso no nosso organismo, por exemplo, essas especializações de membranas? Nós vamos encontrar em membranas de células do intestino, como por exemplo, uma outra região também, que é uma região de absorção, como o rim, né? Então, essas regiões que têm como função absorver substâncias, as células, elas precisam ter essas estruturas para poder facilitar essa função de absorção, tá? Pelo organismo, no caso aí, pelo intestino. Então, por exemplo, os microvilos aí no caso do intestino, tá? Eles estão virados para o lúmen do intestino. O que é lúmen ou luz do intestino? É a parte de dentro do intestino, tá? Então, as substâncias, quando elas passam por dentro do intestino, né, como oriundas, né, do todo o sistema digestório, quando elas passam pelo intestino, elas acabam passeando por entre essas invaginações, né, por entre esses microvilos, como se fossem os dedos da nossa mão, onde eles, como se eles passassem entre os dedos, aí sobe novamente, aí desce entre os dedos. Isso faz com que essas substâncias elas permaneçam mais tempo ali, elas demorem mais tempo para poder passar pelo intestino, fazendo com que a absorção seja maior também, tá? Então, essa é a função das microvilosidades, dessas especializações, né? É aumentar a superfície de contato da célula, né, com o meio, fazendo com que, tendo consequência, né, desse aumento de superfície de contato, também uma maior absorção das substâncias, tá? Aí eu coloquei para vocês aí uma foto, né, do microscópio, das microvilosidades vista a microscópio. Então, vamos para uma outra especialização de membrana, chamada de zônula de oclusão ou junção oclusiva. Qual é a função dessa especialização de membranas, né? Elas são estruturas que elas estão entre células vizinhas, tá? Então, tem uma célula ao lado da outra e as membranas plasmáticas dessas células vizinhas, elas possuem essa especialização chamada de zônula de oclusão, cuja função é a adesão mesmo. Ela funciona como se fosse uma fita adesiva, onde ela cola uma membrana plasmática
na outra. Com isso, ela vai impedir que substâncias passem, né, no meio dessas células, ou seja, entre uma membrana plasmática e outra. Por exemplo, olha aqui. Eu tenho nessa figura essas invaginações na parte de cima da célula, que é como se que são os microvílulos, né? No caso aí, essas células elas possuem microvílulos. E representando substâncias, né, externa à célula, eu tenho aí esses quadradinhos, verde, as bolinhas azuis. E vocês podem ver que entre as células existe uma região vermelha, que está representando aí justamente a zônula de oclusão, que é como se fosse uma fita que junta uma membrana na outra, impedindo, tá vendo, que essas substâncias elas entrem no meio das duas células, tá? Então ela vai fazer uma barreira impermeável, tá? Ela cria uma barreira não deixando que substâncias entrem no meio das células. Então esses são as zônulas de oclusão, né? E a principal função dele é essa, impedir que substâncias passem entre células. Aí eu coloquei para vocês um exemplo dessa estrutura, né? Tá vendo? Como se fosse uma fita, uma junção entre as membranas de células vizinhas. Outra especialização de membrana é o desmossomo e o hemidesmossomo, tá? Para que serve o desmossomo? Qual é a função dessa especialização de membrana? Também tem a função adesiva, a função de juntar uma membrana plasmática na outra. Sendo que o desmossomo ele é formado por fibras proteicas. Logo, a sua adesão, a sua junção entre as células vizinhas, elas são mais fortes, mais intensas. Então, nós vamos encontrar células que tenham esse tipo de especialização, como a zônula de oclusão, em regiões em que precisam de revestimento, né? Como, por exemplo, a pele. As células elas precisam estar muito unidas, né? Unidas com força. E é isso que o desmossomo faz. Ele vai juntar uma célula na outra, tá vendo? São placas proteicas que vão unir células adjacentes, promovendo uma maior adesão, uma adesão bem forte. Então, vão estar presentes em células que precisam fazer revestimento. E o hemidesmossomo? Qual é a diferença entre o desmossomo e o hemidesmossomo? Hem significa metade. Então, se vocês olharem aí nessa região de baixo, eu tenho a metade de um desmossomo, tá? Qual é a diferença entre o desmossomo e o hemidesmossomo? É que o hemidesmossomo ele fica na base da célula. Então, ele vai aderir sempre à célula, à lâmina basal. O que é uma lâmina basal? Quando a gente estuda tecidos, né, epiteliais, vocês vão estudar de novo, mas vocês já viram isso anteriormente, lá no 8º ano, se eu não me engano. Vocês viram que o tecido epitelial, que é justamente o tecido que faz revestimento, ele fica apoiado sobre um tecido conjuntivo, porque ele precisa até mesmo se nutrir desse tecido conjuntivo, porque o tecido epitelial ele não é vascularizado, né? Então, entre um tecido epitelial e um tecido conjuntivo, existe uma lâmina basal, que é uma substância que une, né, esses dois tecidos. E a parte epitelial, né, das células que formam o epitélio, elas se unem à lâmina basal pelo hemidesmossomo, tá? Então, a função dos dois é a função de adesão e de uma forte adesão. Mas a diferença é que o hemidesmossomo ele vai estar na parte basal da célula e o desmossomo vai estar onde? Entre células, promovendo uma adesão maior entre elas, tá ok? Aí a figura a microscópio do desmossomos para vocês verem. Interdigitações. Qual é a função dessa estrutura de membrana, né? Dessa especialização de membrana? Os hemidesmossomos, se vocês olharem aqui, é como se fossem dobramentos de membrana. Então, tem uma célula do lado da outra. Essa célula, ela sofre meio que um dobramento e esses dobramentos se encaixam perfeitamente, como se fossem também os dedos das nossas mãos se juntando, entrelaçando um no outro, eles se encaixam perfeitamente. A mesma coisa acontece com a célula essa especialização de membrana, né? A mesma coisa acontece com as interdigitações.
onde elas vão haver dobramentos de membrana e eles vão se encaixar perfeitamente. Função disso, manter a célula mais próxima, mais unida. Como elas criam, né, esses dobramentos, acaba aumentando a superfície de contato de uma célula com a outra. Desse jeito, aumenta também a capacidade de absorção, porque a célula, elas também trocam substâncias, né, as células. E aí, com essas interdigitações, a superfície também de contato entre elas aumenta e a absorção entre células também, tá? Aí um exemplo para vocês. Eu circulei, né, de amarelo essa estrutura aí, essa região que representa as interdigitações dessa célula aí. Outra especialização de membrana são os plasmodesmos ou junções comunicantes. Geralmente nós encontramos essas estruturas em células vegetais, tá? Encontramos em células animais? Também encontramos. Em células animais, elas são mais conhecidas como junção comunicante. Qual é a função da junção comunicante? O que é isso? A junção comunicante nada mais é do que como se fosse um canal mesmo de comunicação entre o citoplasma de uma célula com a da célula vizinha. Nas células vegetais, elas são mais abundantes porque, se vocês repararem essa figura, existe aí uma região verde que são as paredes celulares. O que é parede celular? É uma estrutura que protege a membrana plasmática. Ela fica extramembrana, fora da membrana, protegendo a membrana. Então, para que um citoplasma de uma célula ou a membrana de uma célula se comunique com a outra célula, né? É necessário, então, que haja um meio de comunicação entre elas, porque tem ali a barreira que é a parede celular. Então, é como se fossem canos, tá vendo? Um cano que comunica o citoplasma de uma célula com outro, permitindo trocas entre essas células. As comunicações que ocorrem, por exemplo, aqui, olha, nas interdigitações, né, onde vai passando pela membrana as substâncias, aqui não ocorre. É necessário que haja o quê? Esses canais comunicantes, que são chamados de plasmodesmo, tá? Função, então, do plasmodesmo: transporte de substâncias entre citoplasmas de células vizinhas, tá ok? Aí um exemplo também, aí visto a microscópio, tá vendo? De um canal, se você vê, tá vendo assim, elas se juntam, né? E faz como se fosse um canal se conectando à célula vizinha. Outra especialização de membrana são flagelos e cílios, tá? Qual é a diferença entre eles? Os flagelos e os cílios são estruturas, né? Na verdade, nas células procariontes, essas estruturas, elas são consideradas especializações de membranas. Nas células eucariontes, quem forma essas estruturas são organelas chamadas de centríolos, que vocês vão ver mais tarde, quando a gente começar a falar de citoplasma. Então, em células procariontes, como por exemplo as bactérias, elas possuem flagelos, né, cílios, né, as células procariontes, elas têm essas estruturas na membrana, né, que vão ajudar a célula, e eu vou já passar para vocês as funções, mas elas são consideradas como especializações de membranas mais em procariontes, certo? Mas também estão presentes em células eucariontes, tá? Flagelos e cílios, qual é a diferença entre eles? Os cílios, né, eles são menores e em maior quantidade, como vocês podem ver aí. Eu coloquei um exemplo para vocês de um paramécio, que é um protozoário, né? Esse paramécio aí, tá vendo? Ele é rico em cílios em volta. E coloquei um exemplo para vocês de um espermatozoide para representar o flagelo. Então, podem ver que em quantidade eles são diferentes. Geralmente, os flagelos eles são em menor quantidade que cílios e também em tamanho. Os flagelos eles costumam ser maiores do que os cílios, tá? Só que eles têm funções muito parecidas. Apesar de serem diferentes, assim, em estruturas, eles têm funções parecidas. Ambos, né, eles podem servir como locomoção. Por exemplo, os espermatozoides, quando os flagelos dos espermatozoides se movem, né, se batem, os espermatozoides eles conseguem se locomover. A mesma coisa acontece com os cílios, aí no caso dos paramécios. Com o movimento desses cílios, eles conseguem fazer os seus movimentos, fazerem a locomoção.
Outra função importante, tanto dos cílios quanto dos flagelos, é o movimento do fluido extracelular. O que é isso? As substâncias que estão fora das células, conforme esses cílios e esses flagelos, eles se movimentam, eles se batem, eles acabam gerando um movimento fora da célula, desse fluido, né, fora da célula. Em algumas estruturas, como por exemplo o próprio paramécio, eles acabam trazendo nutrientes para perto de si. Nesse movimento, eles acabam trazendo, renovando nutrientes, tá? Outra função de cílios está na limpeza das vias respiratórias. Porque eu coloquei aqui para vocês um exemplo de cílios em uma célula de paramécio, né? Em um paramécio, em um protozoário. Mas, por exemplo, no nosso organismo existem células que também possuem essas especializações na membrana, como, por exemplo, as células que formam a via respiratória. Os cílios, nesse caso, eles vão servir como se fossem barreiras para poder impedir que as impurezas que a gente traz do ambiente para dentro do nosso organismo ao inspirar, né? Quando a gente inspira, a gente traz as impurezas do meio, né? E elas vão sendo barradas pelos cílios presentes nas células que formam as estruturas do sistema respiratório, fazendo com que o ar que chegue aos nossos pulmões, ele chegue o mais limpo, o mais puro possível, tá? Então, também tem essas funções, tá? Também tem essa função de limpeza do ar, né? De limpar as vias respiratórias. Então, pessoal, essas foram, né, as estruturas de membranas presentes, né, nas membranas plasmáticas. Depois eu vou estar passando exercícios para que vocês possam praticar o que foi falado, tanto da parte da membrana plasmática referente a transporte, quanto às suas especializações. E vamos dar continuidade depois vamos começar a falar já do citoplasma, que é a parte interna da célula, tá ok? Fiquem com Deus, beijos.